Este programa tem o patrocínio de Seabra Foods. Então, muito boa noite a todos. É com prazer que voltamos ao seu convívio, mais um especial Informação. Portanto, hoje é terça-feira, dia 7 de junho. Portanto, como é habitual, temos a informação aqui na ESPT e também no Facebook. Hoje, olá Lúcia, olá, esteve um dia fantástico, mas agora ao fim do dia aqui nos Estados Atlânticos vimos passar uma nuvem passageira, não foi? Ficou um bocadinho feio, mas é passageiro. Exatamente. Portanto, na linha aberta hoje vamos ter o nosso querido amigo Luís Firmino e vai falar de seguros. Portanto, prepara as suas perguntas. E depois, no espaço da linha aberta, pode perguntar aquilo que entender, não é verdade? É verdade. Temos sempre que estar seguros, não é? Temos de estar seguros, por isso há que fazer perguntas sobre os seguros. Vamos às notícias. Vamos começar então. Junho é o mês das comemorações do Dia de Portugal em praticamente toda a diáspora. Nos Estados Unidos, no passado fim de semana, e nos próximos, as comunidades celebram este dia. O içar da bandeira é sempre um acontecimento importante nestas comemorações. Ontem o Condado de Union homenageou a bandeira de Portugal e a nossa reportagem esteve no local. Hoje, segunda-feira, dia 6 de junho, aqui no Condado de Union County, em Elizabeth, foi içada a bandeira de Portugal junto com a bandeira americana, em comemoração ao Dia de Portugal aqui em Elizabeth. Vamos acompanhar esse evento que é de muito orgulho para os portugueses que aqui vivem. Da memória, ó pátria, senta-se a voz dos teus egrégios avós, que hão de guiar-te à vitória, às armas, sobre a terra e sobre o mar. Às armas, pela pátria e a lutar, contra os canhões marchar. Qual o orgulho de você ver aquela bandeira portuguesa tremulando com a bandeira americana? Qual o orgulho? O orgulho é um orgulho tremendo que todos os portugueses têm, todos os portugueses espalhados pelo mundo inteiro, não importa que nasceu em Portugal, se nasceu nos Estados Unidos, ou que está em França, ou na Alemanha, ou como seja, é sempre ver aquelas cores, é sempre uma, como se diz, é sempre uma alegria e um orgulho de ser português. E manter a tradição, como você faz lá no seu clube, manter as raízes, é muito importante, inclusive para as novas gerações, que inclusive nascem aqui. Absolutamente, é de acordo, 100%, é manter aqueles laços de onde nós somos, a cultura que dá um certo significado a quem somos, a nossa reputação pelo estrangeiro, por todo o lado, e o nosso bem-estar é muito importante. Eu acho para um português que não há outra maneira de ser. E você tira tanta energia para estar nesses eventos e ainda falta mais uma semana aí. Sim, não é uma questão também de energia, é uma questão de prazer em estar e de também, um pouco na minha despedida, estar também com as pessoas, mas eu sei que cada içar da bandeira é importante para cada cidade e, portanto, o facto de ir a um não dispensa ir a outro. E cada evento é diferente e estou com pessoas diferentes e, portanto, isso é um prazer, não é preciso muita energia para ir desfrutando do prazer de estar com as pessoas e de estar nesses eventos. Acabou respondendo minha pergunta, então vem do prazer de estar junto dos portugueses aqui nos Estados Unidos. Sim, e é muito melhor ter quase 20 eventos de içar da bandeira do que não ter nenhum como em 2020, pelas razões que todos conhecemos. Portanto, é aproveitar e usufruir desta variedade de eventos que há no Dia de Portugal. O nosso colega Amadeu Maia esteve ontem no Condado de Union e fez reportagem. Hoje, o Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, João Gomes Cravinho, esteve em Newark e também em Nova Iorque. Um encontro com as comunidades para comemorar o mês de Portugal. Gomes Cravinho foi acompanhado na sua visita pelo Ricky Durães e esteve também aqui na ESPT. Olá Luís, estamos aqui no Consulado-Geral de Portugal em Newark
prestes a receber a visita do Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, João Cravinho, nesta que é a primeira visita do responsável aos Estados Unidos. O Ministro vai visitar o consulado e depois visita também 2 órgãos de comunicação social, nomeadamente o Jornal Luso-Americano e a SPT-TV. Depois vai visitar também o Liceu Eastside, onde vai entregar manuais escolares, deslocando-se depois também ao Sport Clube Português, onde tem o seu primeiro encontro com a comunidade portuguesa da Costa Leste, nomeadamente de New Jersey. O Ministro dos Negócios Estrangeiros, João Cravinho, deixar as instalações do Consulado-Geral de Portugal e agora desloca-se para o Jornal Luso-Americano. O Ministro João Cravinho chegar às instalações do Luso-Americano, que vai visitar, portanto, nesta segunda paragem da sua visita à comunidade portuguesa aqui em Newark. O Ministro João Cravinho a deixar as instalações do Jornal Luso-Americano e agora vai deslocar-se para o Liceu Eastside, também aqui na cidade de Newark. O Ministro dos Negócios Estrangeiros a chegar ao Liceu Eastside, onde é recebido pelo diretor escolar, o Dr. Mário Santos. O Dr. João Cravinho a deixar as instalações do Liceu Eastside e vai depois seguir para o Sport Clube Português. João Cravinho a chegar ao emblemático Sport Clube Português, onde é recebido por Helena Vinhas, presidente do clube, e também Jacques Costa, presidente da Assembleia Geral. Ele irá responder a perguntas da assistência naquela que é a sua primeira visita à comunidade portuguesa na Costa Leste. O Ministro João Cravinho a sair do Salão Nobre do Sport Clube Português, onde se reuniu com membros da comunidade e agora vai fazer uma visita ao museu do clube. O Ministro João Cravinho vai deslocar-se à Sala de Honra do Sport Clube Português, onde vai assinar o livro de honra. João Cravinho a deixar as instalações do Sport Clube Português, ele que agora se vai deslocar às instalações da SPT. E neste momento o Dr. João Cravinho a chegar às instalações da SPT, onde é recebido por Alberto Benedito, o Dr. Pedro Belo e Carlos Brito. Muito obrigado, Tony. Então, Serra está na Flórida. Pedro Belo, Presidente da empresa. Carlos Brito, diretor de programas. Muito prazer. Bom? Bom dia. Tudo bem? Bom dia. Amadeu Maia. Muito Prazer. Obrigado. Luís Pires. Olá, está bom. Está bom. Viva, como vai? Obrigado também. Já não vi há algum tempo. Já há uns anos. E aqui umas gravatas à escolha. Muito obrigado. João Cravinho, à chegada aqui à SPT, onde aqui mesmo neste estúdio nos respondeu a uma questão de grande importância para as comunidades de língua portuguesa nos Estados Unidos. Trata-se do atendimento consular. Sr. Ministro, o Governo prevê melhorar o atendimento consular fora da Europa, já que, embora saibamos que é uma situação muito difícil, não só aqui nos Estados Unidos, mas também na Europa e praticamente em todo o mundo. Sim, efetivamente, nós temos obrigatoriamente de melhorar a nossa capacidade de dar vazão a toda a procura que existe no âmbito consular. E o âmbito consular, essencialmente, comporta 2 tipos de atendimento. O atendimento para as nossas comunidades, portanto, para aqueles que têm nacionalidade portuguesa e que precisam de apoio para o exercício de tudo o que tem a ver com a sua cidadania. E, por outro lado, também tem a ver com vistos, com concessão de vistos para aqueles que, não sendo portugueses, querem visitar Portugal. O que nós verificamos é que tanto uns como outros estão a aumentar em termos das suas necessidades, das suas exigências, e o nosso grande objetivo é melhorar agora nestes próximos meses em várias dimensões esse tipo de atendimento consular. Há situações muito diversas pelo mundo fora e, portanto, eu tenho agora, nesta semana que vem, uma reunião com o Secretário de Estado das Comunidades para passarmos em revista todo o tipo de dificuldades com que os nossos consulados se batem para exatamente encontrarmos as soluções
que indiscutivelmente são necessárias. Ótimo, muito obrigado, Sr. Ministro. No passado domingo, a comunidade portuguesa de Elizabeth realizou a sua tradicional parada alusiva ao Dia de Portugal. Como é habitual, a Comissão fez um enorme trabalho que culminou com o desfile de quase 50 representações. Foi um domingo fantástico, pleno de emoção e portuguesismo. A SPT transmitiu esta comemoração em direto. 2 anos depois, o Dia de Portugal voltou a ser celebrado em Elizabeth ao sabor das nossas tradições. As pessoas aglomeraram-se nas principais artérias. As organizações saíram à rua. Os dignitários abraçaram as cores da nossa bandeira e todos, orgulhosamente, gritaram: Viva Portugal! You know, it's been 3 years since we had a Portuguese parade here in our city, and the turnout has been absolutely fantastic. Today we celebrate Portuguese culture, but also we celebrate the ability to get together and share in fellowship, which we haven't done since the advent of COVID. É muito bom mesmo, muito bom. Quando pudermos voltar depois de 2 anos de pandemia, é maravilhoso. Como vocês podem ver, temos muita gente na parada e é mesmo muito maravilhoso. É um prazer ser reconhecido e, mas sobretudo, é um prazer estar a participar desta festa, de dentro, a desfilar no carro e a ver esta quantidade de grupos, acho que é cerca de uma centena, e é sinal de que está tudo a voltar ao que era antes e que a comunidade está com grande vitalidade aqui em Elizabeth, como não seria de esperar outra coisa. Elizabeth é uma comunidade portuguesa muito forte e, portanto, o Dia de Portugal está-se aqui a viver em pleno. O trabalho realizado pela organização foi exemplar e ao longo da Elizabeth Avenue as cores da nossa bandeira encheram de orgulho uma comunidade, um povo, uma nação que longe do seu terror natal continua a sentir, a viver, a venerar a excelência da nossa bandeira. Estou muito contente como presidente deste committee. Número 1, às pessoas que estão a organizar tudo. Põe-me a mim muito mais maravilhoso ter assim um comitê destes, mas a assistência e o povo que está por aí fora é muito importante. Estou muito contente, muito contente de ver a parada andar outra vez depois desta pandemia que tivemos. Estou muito contente. E ver esta juventude toda, ver a juventude a passar, estou contentíssimo. Na principal avenida da cidade, os portugueses mostraram orgulhosamente a sua matriz. Sentiu-se Portugal, viveu-se Portugal, e os seus filhos gritaram bem alto o quão orgulhosamente vivem o seu país, tal qual como na epopeia de Camões, onde o objetivo foi cantar a pátria e a história de Portugal. Os versos camunianos celebraram os feitos da famosa gente, enalteceram o peito ilustre lusitano, que em Elizabeth mostrou ser, afinal, a essência da nossa gente. E ainda sobre as comemorações do Dia de Portugal, não se esqueça que amanhã, às 8 da noite, irá realizar-se a missa do Dia de Portugal, que terá lugar na Catedral de Newark. Isto às 8 da noite. No próximo domingo terá a parada do Dia de Portugal em Newark, com mais de 40 representações a desfilar na mais icónica artéria do Iron Band. No que diz respeito à gasolina, já se aguardava aquilo que receávamos. O preço dos combustíveis em New Jersey, hoje, em relação à gasolina regular, ultrapassou a marca dos $5 o galão. O preço médio por galão no Garden State é agora de $5,01 por galão para gasolina regular sem chumbo. O Estado está a cerca de 10 cêntimos acima da média nacional, que é de $4,91, um recorde também. O diesel custa $6,12 o galão, caiu cerca de 20 cêntimos em relação ao recorde estabelecido em 18 de maio, que era de $6,33 o galão. O Amadeu Maia foi à rua fazer esta história. Nesta terça-feira, dia 7 de junho, o preço médio da gasolina ultrapassou a barreira dos $5 por galão pela primeira vez na história do estado de New Jersey, de acordo com os dados divulgados pela AAA Middle Atlantic. Um galão de gasolina custava em média $4,75 há uma semana atrás. Já no mês passado, custava em média $4,42 e $3,06 no ano passado. Os preços altos nas bombas de combustíveis ocorrem quando o petróleo bruto global é negociado a cerca de $118 o barril,
sem nenhum sinal de desaceleração para a temporada de viagens de verão, que já leva muitos americanos, inclusive, a reconsiderar os seus orçamentos e planos de viagem. Segundo o porta-voz da AAA, Andrew Gross, essa alta dos preços dos combustíveis está sendo alimentado, em parte, pelo aumento da demanda das tradicionais viagens de verão dos americanos. Ele ainda disse que, em algum momento, os motoristas americanos podem até mudar os seus hábitos diários de saírem de carro ou estilos de vida devido a esses altos preços dos combustíveis, mas ainda não aconteceu. Enquanto isso, os legisladores de New Jersey propuseram uns descontos fiscais para cobrir os custos da gasolina, uma suspensão temporária do imposto estadual e federal sobre o preço da gasolina. Há quase um mês atrás, um outro grupo de 75 postos de combustíveis em todo o estado de New Jersey participou de uma campanha publicitária para reduzir o preço da gasolina entre 10 e 15 centavos, sugerindo uma potencial economia no bolso dos consumidores, se caso eles pudessem abastecer eles mesmos o seu carro aqui no estado de New Jersey. Enquanto isso não acontece, a gente só tem uma esperança que o governador democrata Phil Murphy possa diminuir os impostos entre 15 a 30 centavos por galão, que já faria uma diferença muito grande no bolso dos consumidores do estado de New Jersey. E muito bem, Amadeu Maia, é porque aqui no estado de New Jersey, e Lúcia, o imposto sobre os combustíveis ultrapassa os 40 cêntimos por galão, o que é muito. Portanto, não ficaria nada mal ao nosso governador reduzir um pouco esse imposto para que nós pagássemos um pouco menos, porque mais $5 o galão dói um pouco na nossa algebeira. Dói e vamos ter que começar a andar de bicicleta. Pois, essa é uma situação e as bicicletas não consomem combustível, ainda bem, não é? Quer dizer, porque sofre-se um bocadinho com mais... Imaginem o diesel, e aqui já se percebe porque é que as pessoas hoje pagam mais praticamente por tudo do que pagavam o ano passado. O diesel aumentou substancialmente, estava a ser vendido a mais de $6,30 em New Jersey. Portanto, isso significa que abastecer um caminhão de distribuição de produtos alimentares ou de outros artigos, um pouco por aí, fica muito mais caro, muito caro. Porque para um depósito custa $1.000, $2.000, não é? Um depósito de combustível num caminhão. Portanto, esse preço tem que ser pago pelo consumidor, não há dúvida. Não há outra solução. Não há outra Vamos esperar que a guerra acabe, não é? Porque na Califórnia nós queixamos-nos, mas na Califórnia dói mais. Na Califórnia dói, é atualmente o preço da gasolina de $6,84 por galão, mais de $2 a mais do que há um ano, o que significa que qualquer pessoa que coloque 16 galões ou mais no seu veículo está a pagar mais de $100. A média do preço de venda da gasolina na Califórnia é atualmente de $6,34 por galão, mais de $2 a mais do que há um ano, o que significa que qualquer pessoa que coloque 16 galões ou mais no seu veículo está a pagar mais de $100. Algumas áreas na Califórnia estão a ser mais afetadas do que outras. Uma estação em combustível a norte de São Francisco registrou recentemente preços muito próximos dos $10 o galão. O aumento dos preços da gasolina está a afetar os orçamentos dos consumidores, com uma família típica dos Estados Unidos a gastar por ano cerca de $4.800 em gasolina, um aumento de 70% em relação ao ano passado. De acordo com a Administração de Informação sobre a Energia dos Estados Unidos, os custos do petróleo bruto representam um pouco mais da metade do preço da bomba. Enquanto a Califórnia fica acima de $6 por galão em média, um total de 10 estados dos Estados Unidos situa-se numa média de $5 ou mais. A média nacional é atualmente de $4,86 por galão, mas pode ultrapassar a $6,20 por galão até agosto. Mas mais uma dor de cabeça pode estar reservada para os condutores quando a temporada de viagens de verão começar, e principalmente para aqueles que continuarem a usar gasolina premium nos seus veículos. No início de 2022, cerca de 16,5 milhões de condutores dos Estados Unidos encheram os seus carros com combustível premium. Portanto, quem usa premium vai ter que se habituar a consumir regular, não é?
Portanto, é bastante, substancialmente mais barato, mas mesmo assim vai doer na algebeira dos consumidores. Uma outra história, no passado sábado, um pescador do sul de New Jersey, que como habitualmente pescava, foi surpreendido por um tubarão branco que se aproximou perigosamente do seu barco. Está a ver imagens do bichinho, o tubarão com mais de 12 pés de comprimento. Portanto, fica o aviso, quem vai à praia, que este verão tenha, sim, na costa de New Jersey, obviamente, porque não é habitual vermos tubarões tão grandes na costa de New Jersey. E nós estamos a vê-los, exatamente, portanto, este nosso amigo devia ter apanhado um grande susto, olhou lá para baixo. Eu apanharia com certeza. Aquele animal tão grande ali a passar enorme. ao pé do barco, diz, quando é que... Lembrou-se logo do filme, o Jaws, não é? Exatamente, exatamente. Todos nós nos lembraríamos disso. Portanto, foi surpreendido por este tubarão. Portanto, fica o aviso, se for à praia este ano, olhe bem, não vá muito longe, porque os tubarões, esses, há outros tubarões, mas estes andam por ali, não é verdade? É verdade, e não temos tubarões agora, mas temos um caos instalado no aeroporto de Lisboa com passageiros de fora da União Europeia a terem de esperar mais de 6 horas para poderem passar o controle do aeroporto. A questão residiu numa greve do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Ontem o tempo de espera foi de menos de 40 minutos, com o secretário de Estado, José Luís Carneiro, a proceder a reajustamentos no número de funcionários. O reforço em pessoal, no âmbito do plano de contingência anunciado pelo Ministério da Administração Interna, permitiu observar durante este fim de semana uma melhor utilização das boxes disponíveis e uma redução dos tempos de espera no controle de fronteiras e chegadas do aeroporto de Lisboa. A mesma fonte precisou que no período da manhã indicado, os tempos de espera se mantiveram abaixo dos 40 minutos. A concessionária do aeroporto acredita que com o reforço gradual anunciado, será possível, como desejável, o preenchimento atempado das 16 posições e o completo funcionamento do G-Gates para aproximar os tempos de espera a valores adequados. Este domingo, o Ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, já tinha afirmado ter havido nesse dia uma redução muito significativa nos tempos de espera dos passageiros nos aeroportos de Lisboa e Faro, com a aplicação de um plano de contingência. O plano de contingência, anunciado no final de maio, prevê um reforço gradual de meios humanos e tecnológicos nos aeroportos nacionais até 4 de julho para responder a uma maior entrada de pessoas no país nos meses de verão. Segundo o plano de contingência, os aeroportos nacionais terão um reforço de 238 elementos do CEF e 168 agentes da PSP, que passam a estar sob o comando operacional do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras no controle de passageiros. Portanto, tudo indica que no verão, quando o senhor em casa se deslocar a Portugal, provavelmente o tempo de espera não será nenhum, ou será o habitual, na medida em que o CEF já procedeu a reajustamentos na sua estrutura de funcionários que recebem os imigrantes fora e dentro da Europa no aeroporto de Lisboa. Portanto, tudo voltou ou está a voltar à normalidade. A Ministra da Saúde antecipa-se à Direção-Geral de Saúde e dá conta de que mais 13 casos de infecção com a chamada varíola dos macacos identificados em Portugal. O total de doentes é agora no nosso país de 166. Portugal soma mais 13 casos associados ao vírus monkeypox, elevando o total de contágios para 166. Com base nos dados confirmados pelo Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, foram até ao momento notificadas em Lisboa e Val do Tejo, ainda que também exista um registro de casos nas regiões Norte e Algarve. A DGS salienta ainda que todas as infecções confirmadas são em homens entre os 19 e os 61 anos, tendo a maioria menos de 40 anos, assegurando que os casos identificados mantêm-se em acompanhamento clínico encontrando-se estáveis. Um relatório divulgado na segunda-feira revela que a curva epidémica do vírus monkeypox mostra diferentes vias de exposição, incluindo a presença em locais específicos. Entre estas, saunas utilizadas para encontros sexuais, viagens ao estrangeiro como Espanha, Reino Unido e Brasil, durante o período de incubação e contacto com cidadãos não portugueses.
Segundo Marta Temido, a preocupação neste momento é sobretudo com a boa saúde das pessoas que contraíram o vírus e que estão a ser acompanhadas. A Ministra da Saúde disse ainda que as autoridades estão a acompanhar com prudência esta evolução, mas com uma prudência não excessiva, sobretudo com preocupação de que estes casos sejam bem tratados. Recorde-se que o monkeypox, a família do vírus que causa a varíola, é transmitido através de lesões, fluidos corporais, gotículas respiratórias e materiais contaminados. Mariupol, na Ucrânia, está em quarentena devido a um possível surto de cólera, depois de vários relatos da doença entre a população. As autoridades russas, que controlam a cidade há já várias semanas, dizem ser difícil disfarçar o cheiro que os milhares de cadáveres emanam e falam de um problema de saúde pública. Mariupol está em quarentena devido a um possível surto de cólera depois de vários relatos da doença entre a população. As autoridades russas, que controlam a cidade há já várias semanas, dizem ser difícil disfarçar o cheiro que os milhares de cadáveres emanam e falam de um problema de saúde pública. Moscou começou a entregar os corpos dos combatentes ucranianos que foram mortos na fábrica Azovstal. A informação foi revelada por um comandante militar e ex-líder do regimento Azov. Os corpos estão a ser transportados para Kiev e identificados com testes de ADN. A norte de Mariupol, Severodonetsk, onde as tropas russas estão concentradas. Volodymyr Zelensky afirmou no discurso noturno que a Ucrânia está a resistir aos constantes ataques e que a região do Donbass se mantém de pé e firme. Firme, mas com menos território. As forças de Putin já controlam mais de metade da cidade de Severodonetsk, onde há mais soldados russos do que ucranianos. Uma luta desigual, tal como aconteceu em Mariupol. A guerra tem sido sangrenta na região do Donbass, com os dois lados a perderem centenas de homens. Zelensky diz que as negociações com o Kremlin não existem. Uma guerra sem fim à vista. E é um momento de tomar decisões em relação ao Irão. No primeiro dia do encontro de responsáveis da Agência Internacional de Energia Atómica, em Viena, só se falou num lado muito específico. Teherão já terá na sua posse cerca de 3.800 quilos de urânio enriquecido, mais do que suficiente para construir uma arma nuclear. É o momento de tomar decisões em relação ao Irão. No primeiro dia do encontro de responsáveis da Agência Internacional de Energia Atómica, em Viena, só se falou num dado muito específico. Teherão já terá na sua posse cerca de 3.800 quilos de urânio enriquecido, mais do que o suficiente para construir uma arma nuclear. Quando questionado sobre dentro de quanto tempo isso poderia acontecer, o diretor-geral da agência declarou o seguinte: uma vez que o processamento continua, pode ser só uma questão de algumas semanas. As negociações para um acordo nuclear, retomadas com a chegada de Joe Biden à presidência dos Estados Unidos, estão bloqueadas desde março. Em causa está a atividade de pelo menos 3 instalações nucleares que Teherão nunca declarou como tal. A monitorização internacional, como por exemplo o acesso a imagens de sistemas de videovigilância, tem sido recusada pelas autoridades iranianas. A Jaguar não quis deixar passar em claro o jubileu da rainha. Para comemorar os 70 anos de reinado de Isabel II de Inglaterra, a marca inglesa preparou 16 veículos para o jubileu de platina, onde quis mostrar um modelo único e especial. Para comemorar os 70 anos de reinado da rainha Isabel II de Inglaterra, a Jaguar preparou 16 veículos para o jubileu de platina, onde quis mostrar um modelo único e especial. Um E-Type de 1965, totalmente reconstruído, foi um pedido de um cliente que nasceu 2 dias antes da data de produção deste carro e foi um dos destaques desta comemoração. Equipado com um motor de 6 cilindros em linha, com 4,7 litros de capacidade, acoplado a uma caixa de 5 velocidades desenvolvida pela Jaguar para modelos reconstruídos. De notar ainda que a suspensão e travões foram trocados para uma melhor performance. Com uma pintura em azul metalizado exclusiva, inspirada no tom da bandeira do Reino Unido, o interior é uma mescla de revestimentos em pele vermelha e um tradicional volante de madeira. Portanto, é um excelente veículo. Gostaste, com certeza, Lindo. Da beleza deste Jaguar. Lindo. Um Jaguar clássico, não é bem muito moderno, mas é um clássico
Elegante. Ficamos todos espantados a olhar para ele, não é? Eu fiquei. Exatamente. Já sabe, com certeza, que o marido lhe vai oferecer uma coisa destas agora um dia destes. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Mas vamos para o desporto, porque o desporto hoje tem uma novidade interessante, é que há pouco terminou o encontro de sub-23 entre Portugal e o Liechtenstein, e o que é certo é que o resultado foi de 9-0 favorável a Portugal. Portanto, nós ganhámos 9-0 em sub-23, um excelente resultado frente a uma equipa relativamente fraca, que é o Liechtenstein, mas que nos dá muito orgulho, porque afinal de contas Portugal mostrou aqui que tem futebol para dar e vender. Também o futebolista português Vieirinha renovou o contrato com o PAOK por mais uma época, até 30 de junho de 2023. Segundo informou hoje o clube vice-campeão grego na sua página oficial. Por sua vez, também o futebolista português Rafa Soares é reforço do PAOK, do mesma equipa, portanto, com um contrato válido até 30 de junho de 2025, informou também o clube hoje vice-campeão grego na sua página oficial. O braço de ferro entre o Benfica e o Sporting de Braga sobre o interesse dos encarnados na contratação de Ricardo Horta promete durar, mas hoje não deve conhecer desenvolvimentos. Isto porque o Rui Costa não se irá encontrar pessoalmente com António Salvador, à margem da Assembleia Geral da Liga Portugal, uma vez que as águias serão representadas por Lourenço Pereira Coelho, o ex-administrador da SAD, para o futebol. Os minhotos rejeitaram a primeira proposta de 10 milhões de euros das águias, mas o Benfica subir a parada para 12 milhões e mais jogadores. Contudo, Salvador insiste na fasquia dos 20 milhões e ainda jogadores. Estivemos a ver há muito pouco, e poderão ver ainda hoje na CMTV, a presença de Luís Filipe Vieira num painel em que estão presentes também João Malheiro, e a situação entre os dois não ficou muito bem, na medida em que as palavras foram bastante duras neste encontro a 4 ou 5 na CMTV entre Luís Filipe Vieira, ex-presidente do Benfica, e outros convidados. Também, depois de seladas as saídas de Isco, Marcelo e Gareth Bale, outros 6 nomes podem abandonar o Santiago Bernabéu neste mercado de verão. O Mundo Deportivo avança esta terça-feira meia dúzia de futebolistas para os quais os merengues procuram destino. Trata-se de Lunin, Valero, Cabellos, Marco Asensio, Luka Jovic e Mariano. Em sentido contrário, os merengues continuam à procura de contratar um avançado, sendo que já vários nomes foram associados ao campeão europeu, desde Lukaku, passando por Rafael Leão, Gabriel Jesus e Sterling. E agora, meus amigos, vamos ao câmbio em relação ao dólar americano e ao euro no espaço Schengen, não em Portugal, porque começamos a planear férias e queremos saber quanto é que vamos pagar ou não em relação ao euro. Então vamos em relação ao euro e também ao real no Brasil. Então, relativamente ao euro e ao dólar, temos para a compra 0,93, relativamente à venda 1,06. Portanto, menos do que ontem. Em relação, era 1,712, hoje 1,06, portanto o euro caiu um pouco. Agora em relação ao real. Temos 4,88 na compra e 0,204 na venda. Exatamente. E agora vamos... Não trouxeste guarda-chuva hoje, pois não? Porque embora chovesse um bocadinho. Não, dei uma corrida. Deste uma corridinha do automóvel. É aquilo que a gente faz quando há aquela chuvinha molha-tolos, não é? Que é aquela muito fininha, pequenina. Não molhou. É chato. Bem, hoje estivemos muito bem aqui nos Estados Atlânticos com este período de chuva, um bocadinho, pronto, choveu um pouco agora ao fim do dia, mas tudo aponta para amanhã, para um dia tão bom como o de hoje, talvez com alguma trovoada em algumas regiões, mas nós estamos a falar para a América inteira, nunca sabemos o que é que se vai passar na Califórnia, na Flórida, isso é com a Catarina Rebendas. Na meteorologia, para amanhã está prevista trovoada para Newark com 85 graus. Filadélfia com céu parcialmente nublado com 87 graus. Nova Iorque com trovoada com 83 graus. Boston com aguaceiros com 81 graus. Hartford com trovoada com 83 graus. Danbury com trovoada com 82 graus. Miami com trovoada com 85 graus. Palm Coast com céu parcialmente nublado com 90 graus. Los Angeles com sol com 82 graus. São Francisco com céu parcialmente nublado com 67 graus. E são estas as previsões para amanhã, quarta-feira. Então, pronto, Luís, chegamos ao fim.
Exatamente. Vamos agora encerrar o espaço de notícias. O que é que temos a seguir? A seguir temos a linha aberta com o Luís Firmino. Fico por aí. Então, nós já voltamos. Vamos embora. Vamos embora. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods. Aos 75 anos, a Maria e o Alfredo mudaram-se para Ironbound, vindos de uma pequena vila em Portugal, chamada Mortosa. Eles eram meus pais e, como filho de imigrantes portugueses, eu aprendi o poder da fé, a importância do trabalho duro e que você é a sua comunidade. Estes princípios têm guiado a minha vida. Durante 18 anos servi as forças policiais desta comunidade e agora estou a candidatar-me ao Conselho Municipal, porque sei o que esta comunidade significa para mim, sei o que significa para si. E se nos unirmos e trabalharmos como um só, podemos tornar o nosso bairro num lugar que nos orgulhamos de chamar o nosso lar. O meu nome é Michael Silva, filho de imigrantes portugueses, filho do Ironbound, e quer ser o seu próximo vereador. O Dr. Bennett está a servir a nossa comunidade há mais de 30 anos. Serve todos os tipos de serviços da Clínica Geral da Dentista, incluindo implantes desde a parte cirúrgica à parte de restauração. Nós temos a máquina apropriada para fazer as tomografias. Nós oferecemos o tratamento de gengiva à especialidade da periodoncista. A doutora Maria de Laos faz parte da nossa equipa há mais de 4 anos. Alinhamento de dentes, não usando o tradicional de metal. Esta é a equipa do Vomar Dental Center, aqui ao vosso serviço para vos oferecer um sorriso mais bonito. Localizada no coração do Ironbound, em Newark, New Jersey, a Ocean Seafood oferece o que há de melhor, com a qualidade e a variedade que só a Ocean Seafood pode oferecer. Porque aqui é um grande atacado com uma peixaria, então a qualidade é maravilhosa. E o preço também. Há mais de 20 anos no mercado, é um dos maiores distribuidores de frutos do mar frescos e congelados de New Jersey. E tem uma ótima peixaria. Ocean Seafood. Direto do mar para a mesa do seu lar. Direto do mar para a mesa do seu lar. No fim de semana do dia 10, 11 e 12, o Solmar comemora a maior celebração de sempre do Dia de Portugal em Newark. Na sexta-feira, dia 10, no Parque de Estacionamento do Solmar vai brilhar o maior, o mais famoso, o melhor artista português da atualidade. Zé Amaro, a sua banda privativa e bailarinos. Ainda no sábado, dia 11, a icónica banda Os Red, vinda diretamente de Portugal, a acordeonista Filomena Raposo e o cantor Licínio. No domingo volta a banda Os Red e Alexis, e para que o programa seja completo, a alegria do rancho folclórico infantil e adulto Dança na Eira. E em ecrã gigante, a transmissão em direto ao encontro Suíça-Portugal, a contar para a Taça das Nações. Saboreie o melhor da cozinha portuguesa no Solmar. Sardinhas, febras, frango no churrasco e as famosas enguias e muito mais. No Solmar vibra Portugal, a música e a gastronomia portuguesa. Dias 10, 11 e 12. Portugal em Newark é no Solmar, com o apoio de... Seabra Foods agora online. Visite-nos em www.seabrafoods.com e procure os seus produtos favoritos e encha o seu carrinho de compras quando estiver pronto para fazer o pagamento. Coloque a informação de onde entregar e escolha o método de pagamento. Entregas disponíveis em toda a América do Norte. Apenas alguns cliques e a sua encomenda segue de imediato para a sua casa. Seabra Foods online. www.seabrafoods.com. Now that's refreshing. The unique flavor, Sumal passion fruit. The flavor of Portugal. Sumal, authentic since 1954. Ora então, muito boa noite, Luís, ou muito boa noite, telespectadores, porque estamos de volta. Já sabe que pode falar connosco através do 973-264-1462 e tem o número na parte inferior do seu ecrã. Pode ligar para nós, não se esqueça de baixar o som do seu televisor e falar apenas por telefone. Como lhe tinha dito no início do programa, cá estamos com o Luís Firmino. O Luís Firmino é um amigo de há muitos anos
e que trata de seguros. Portanto, os seguros fazem parte da nossa vida, não só nas casas, como nas famílias. É muito importante ter conhecimentos profundos sobre esta questão, que acho da máxima importância. E a primeira pergunta é muito curiosa, porque ontem mesmo eu falei em conversa informal de café com um vendedor de seguros sobre esta pergunta, de porventura talvez o senhor telespectador em casa já tinha colocado aí à sua esposa, ou ao senhor, ou ao seu marido: quanto é que eu vou pagar por um seguro de vida, independentemente da minha idade? Pois, se tiver a minha idade, nem pense, não é? Porque vai pagar muitas centenas de dólares, mas geralmente um seguro de saúde é sempre aplicado a gente mais nova, que vão construindo um percurso de vida que lhe permite mais tarde poder usufruir não só de vantagens financeiras, mas pagando menos pelo seu seguro, verdade? Absolutamente. Então, conta-me lá a história. Portanto, geralmente, aquilo que nós fazemos, geralmente, é fazer uma averiguação financeira ao cliente, onde tudo o que seja, portanto, relacionado com pagamentos de hipotecas, de carros, de cartões de crédito, utilidades, seguros, dinheiros no banco, ações, portanto, é tudo tomado em conta, portanto, entre tudo em consideração, para chegarmos a uma conclusão do montante de seguro que a pessoa necessita. Depois, em relação àquilo que estavas a dizer, se a pessoa tem uma certa idade, a idade é um fator muito importante, porque é muito mais caro. Pois é que... Enquanto que uma pessoa muito mais jovem é muito mais barato. É muito mais barato, tem muitos anos para pagar o seguro, não é? Exatamente. Mas uma pessoa da minha idade vai pagar umas centenas muito largas, já não falo em milhares, mas a partir dos 60, 70 anos. E depois há também a questão médica, a questão sanitária da pessoa. O fator de saúde. O fator de saúde, que é uma coisa muito importante, pois se a pessoa tem problemas médicos, tudo isso entra em consideração e vai aumentar o rating que a companhia vai dar a essa pessoa, em vez de ser um preferido ou um ultra preferido, que é digamos o rating de um atleta, passa a ser, portanto, uma pessoa com um non-smoker, com problemas de saúde, standard ou non-smoker, e já o preço já vai dobrar. Portanto, se fumar cigarros ou charutos, tomar conhaque todos os dias, beber uma garrafinha de vinho, ser hipertenso, diabetes, coração, etc., bem, não há dinheiro para pagar, não é? Pois, depende da idade. É o que eu estou a dizer, com mais de 60 é um bocado complicado. Mas eu vou convidar os nossos telespectadores a ligar para o 973-264-1462 e colocar a sua questão sobre a questão dos seguros de carro, os seguros de saúde, os seguros de propriedade, que é muito importante. E depois há uma coisa que ainda é muito curiosa, é que ter um seguro de vida não é só tê-lo, é rever esse seguro de vida no seu percurso de vida. Portanto, a pergunta que se coloca, Luís, é esta: de quanto em quanto tempo em que é necessário fazer uma revisão do seguro que as pessoas têm? Ora bem, as revisões dos seguros de vida devem ser feitas quando sejam necessárias, especialmente quando a família tem um evento especial. O que é um evento especial? O nascimento de um novo membro da família, a compra de uma casa, a mudança de trabalho. Pronto, há vários fatores mas geralmente o cliente, se tem uma boa relação com o agente deve rever a apólice todos os anos, para ficar informado e para ver o que é necessário modificar em relação ao que se passou no ano anterior. Eu tenho que voltar à última pergunta, porque tenho aqui uma nossa telespectadora a perguntar ainda sobre os seguros de vida. Eu sabia que íamos todos bater aí, não é? Pois. Qual é o melhor seguro a pagar e pagar pouco? É o Term Insurance. O seguro temporário, o seguro Term Insurance. O que é que isso significa? É um seguro que é feito por um período específico de 30 anos, ou 20 anos, ou 15 anos, ou 10 anos. E esse seguro, portanto, é o seguro mais barato que existe, que é o Term Insurance, e é como pagar seguro de carro, ok? Esse dinheiro está perdido, mas no caso de querer converter do Term Insurance num seguro permanente, pode fazê-lo anos mais tarde, quando a vida esteja, portanto, a condição económica esteja melhor, pode e deve, porque ter seguro de Term Insurance é como pagar seguro de carro, isso é dinheiro perdido. Quando faz a conversão do seguro de term para o seguro permanente, usualmente as companhias devolvem-lhe um ano de pagamentos para a nova apólice, para a apólice permanente. Mas há uma diferença, portanto, muito grande entre o preço do seguro de Term Insurance, que é um seguro muito barato, para um seguro permanente. É uma diferença de, eu diria, em certos casos, 10
8, 10 vezes mais. Se está a pagar $30 por mês, vai pagar, $300 por mês, por uma apólice permanente. Mas, curiosamente, há uma questão, como colocaram aqui também a mensagem, que tem alguma... talvez tenha alguma coerência pensar que uma criança também pode ter direito a um seguro de vida. Porque as pessoas não pensam nisto. O seguro de vida é quando nós somos adultos, quando estamos em meia-idade. Não é verdade. Não. Quanto mais novo for, mais barato é. Porque o perigo para uma criança de 3 ou 4 ou 5 anos é o mesmo que para uma pessoa de 30 ou de 40 anos. Absolutamente. E é mais barato. Absolutamente. E em relação a crianças, o que usualmente se recomenda é fazerem apólices permanentes, como por exemplo o Whole Life, okay, em que derivada da idade da criança, é uma apólice que é muito mais barata, okay, sendo apólice permanente e que pode lhe garantir, portanto, ao fim de uma garantia de ao fim de 15 anos não ter de pagar mais. Portanto, a apólice paga-se por si própria com os dividendos e com o cash que é gerado dentro do contrato. Há alguma, digamos, isto é importante referir, há alguma modalidade de seguros de vida em que a pessoa possa reaver o dinheiro, algum do dinheiro que investiu nesse seguro de vida? Sim, claro que sim. Há um seguro de term insurance que várias companhias têm, que é um seguro que é feito por 15 anos, por 20 anos ou por 30 anos. E você faz o pagamento, multiplica o pagamento vezes 12 meses, vezes 15 anos, e ao fim desse termo de 15 anos, não necessita mais do seguro, levanta o dinheiro e o dinheiro é seu. Portanto, é como se fosse um depósito a prazo. Exatamente. Não tem juro acumulado. Sem juro. Sem juro. Ok? Que é o Return of Premium Policy. E é isso que as pessoas não sabem. Exato. Dizem, este dinheiro eu vou dar e depois não. nunca mais recebo nada. A pessoa pode buscar o dinheiro todo, mas sem juro acumulado. O nome da apólice chama-se Return of Premium. Portanto, podem perguntar ao vosso agente. Claro. Se ele não tem, há outros agentes que têm. E há várias companhias que têm essa apólice. Eu estou a ver exatamente o que me estão a perguntar, há muita pergunta, portanto, curiosamente há aqui uma segunda, eu adoro o seguro de vida, porque eu morro, se não morrer, fico com a grana. E é exatamente aquilo que tu estás a dizer agora. Exato. Isso é uma questão. No final do termo, exatamente. No final do termo. O que é que são anuidades fixas, ou em inglês que se chama Fixed Annuities? Ok, uma anuidade fixa, portanto, é um contrato que é oferecido basicamente por companhias de seguros, okay, que são reguladas pelo Estado, e esse contrato tem um juro fixo por um período fixo. Okay? Esse período pode oscilar entre 3, 5, 7, 9 ou 10 anos, okay? E ao fim desse tempo o cliente pode, portanto, levantar o dinheiro todo com o juro acumulado, okay? Ou pode renovar o contrato por mais 3 ou 5 ou 7 ou 9 ou 10 anos, ou pode, portanto, anuatizar o contrato. O que é isso? É, portanto, ficar a receber uma mensalidade de acordo às suas necessidades. Essa mensalidade pode ser por um período certo ou pode ser por vida. Ah, é? Pois. Por vida, porque é importante. Portanto, que tipo de juros são garantidos pelas companhias seguradoras? Okay. Há vários, não é? Exatamente. Há vários tipos de juro. O juro tem muito a ver com o prazo em que a pessoa vai pôr lá o dinheiro. Vamos supor que a pessoa põe lá o dinheiro por 3 anos. Tem um juro mais baixo do que se puser lá o dinheiro e deixar lá o dinheiro por 5 anos. Portanto, tudo depende do tempo que a pessoa deixe o dinheiro, portanto, o período em que a companhia tem para investir o dinheiro que a pessoa vai lá pôr. Como um CD, exatamente. E é disso que vamos falar, porque eu queria saber qual é a diferença entre as anuidades fixas e os CDs de banco, por exemplo. Neste momento estamos perante um período de inflação, como tu sabes, não é? Claro. E de maneira que as anuidades fixas são uma marca muito boa para além, porque não é bom pôr os ovos todos dentro do mesmo cesto. Claro. Para além de dinheiro nos CDs, a anuidade fixa é muito bom porque os juros neste momento estão muito convidativos, maiores até que o que o banco oferece em CDs, muito maiores. Sim. De qualquer maneira, a diferença entre um CD e a diferença entre uma anuidade é basicamente que o CD, todos os anos, o banco manda-te um 1099 para declarar o dinheiro, o juro para o Income Tax, para o IRS. Com a anuidade fixa, durante 5 anos não tens de te preocupar a declarar nada. Sim. Mas quando levantares o dinheiro mais o juro, aí vais ter de pagar sobre o juro. Vais ter de declarar o juro. Claro. Porque esse dinheiro já é dinheiro que foi
É after-tax money, é dinheiro que estava no banco. Estavas a falar em inflação. Sim. De facto, estamos numa época muito difícil da economia mundial, não só americana. Houve recentemente aumento das taxas de juros. Prevê-se ainda, muito em breve, mais 2 aumentos que o FED pretende fazer de 0,5% de cada vez, portanto, 0,5 mais 0,5, o que coloca, de facto, as taxas de juros num patamar muito elevado, o que inibe muita gente de comprar a sua casa. E agora vamos para uma área que também interessa a muitos dos nossos telespectadores. Os seguros também subiram com este aumento das taxas de juros, ou não? Não. Portanto, isso dá garantias às pessoas. Vamos lá ver. O seguro, a pólice de seguro de vida sobe... Não, estou a falar de casas. Ou de casas. Ou os de casas? Sim. Sim, claro que subiram. Sabes porquê? Porque o custo dos materiais de construção também subiram. Claro. Ainda ao subir o custo de material de construção, o que vai passar é que é necessário que, portanto, as companhias de seguros fazem uma revisão. Sim, claro. Nós fazemos revisão aos nossos seguros, mas as companhias de seguros também fazem revisão aos seus seguros. Absolutamente, fazem revisão ao custo de reconstruir uma casa depois de haver portanto, um fogo ou um problema qualquer. Não, e também com o aumento do preço dos materiais de construção, etc. Pois, portanto, essa revisão tem que ser feita regularmente. Essa revisão tem que ser feita. Mas não foi muito elevada desta vez. Sim, geralmente, de uma forma geral, todas as companhias de seguro, quase todas, aumentam uma percentagem todos os anos, ou 2%, ou 3%, há umas que aumentam 5% ou 10%, há outras que já não fazem seguros no Estado. Dizem, não estamos interessados, vai buscar outra companhia. E pronto, portanto, são tudo opções que as companhias têm o direito de tomar. E a pessoa, pronto, tem que aceitar. Exatamente. Eu queria ainda continuar nas casas porque há um tipo de seguro que é muito vulgar, sobretudo em zonas costeiras, que é o caso das inundações. Pois. Há muita gente que não faz seguro contra inundações, porque quando comprou a casa e disseram-lhe a possibilidade de inundação nesta área não é quase nenhuma, e muitas vezes arrependem-se disso. Pois. Portanto, achas que o seguro contra inundação é importante para quem compra casa? Ora bem, em todas as zonas costeiras, o que se passa é o seguinte, há uma zona de inundação. Essa zona de inundação está estabelecida na cidade. Então, há que saber, qual é a zona de inundação e para essa zona de inundação tem que ter o que se chama, aliás, o banco, se a casa está financiada, exige um seguro de inundação, que é, portanto, feito através, os claims são feitos através do FEMA, mas o seguro é feito, portanto, e é um seguro à parte do seguro da casa, totalmente diferente. Ora, aí está. Exatamente, são 2 seguros. Uma pessoa que compra uma casa num sítio de inundações tem que ter 2 seguros. Tem que ter o seguro da casa e o seguro de inundação, O seguro de inundação é um seguro que pode ter um deduzível muito mais alto, $10.000. Portanto, porque a inundação, agora o que tem que ter é contentos. Os contentos é as coisas que, portanto, que são as coisas da pessoa, que estão no basement, as suas pertenências, como é que se diz? Portanto, todas essas coisas que as pessoas têm nas suas casas. Não é? Exatamente. Tudo isso tem que estar coberto debaixo da apólice do flood. Estamos a falar nas zonas costeiras. Agora a pergunta que eu coloco é a seguinte. E em zonas que não são de inundação e de repente acontece inundação, achas que é sempre uma segurança ter um seguro contra inundações, independentemente de onde vives? Porque pode chover, pode haver uma tempestade terrível. Não é? Exatamente. Uma boa pergunta. E vou-te responder já. Sim, senhor. Eu aconselho a toda a gente a ter um seguro de inundação, porque o seguro de inundação numa zona de inundação é caríssimo. Sim, claro. Mas um seguro de inundação numa zona que não é de inundação é muito mais barato. E é um seguro que lhe vai proporcionar o quê? Uma proteção no caso de se rebentarem canos ou no caso de haver uma inundação provocada pela cidade, ou o que seja, você está coberto. É muito curioso, quando compramos uma casa, geralmente a agência imobiliária e tem uma definição de 1 a 10 de graus de possibilidade de inundação. Geralmente diz 1 a 10, é 1, portanto é o nível 1 de inundação que praticamente não existe. Isso é de facto muito bom. Mas se houver uma tempestade, um Sandy, ou um Katrina, seja o que for, já ninguém está livre disso. Exatamente. E é um seguro barato, mais barato, sim, muito mais barato. Exatamente. Muito mais barato que um seguro de flood, que um seguro de inundação exigido por motivos da casa estar numa zona de inundações. A zona de inundações tem várias letras, portanto, vai desde A até X. Claro. Qual é a causa mais comum nos seguros das casas? É o incêndio, contra roubo? Portanto, exatamente. Qual é aquele mais comum?
Incêndio. O incêndio. O incêndio. Porque tu tens que ver assim, a casa quando há um incêndio fica toda destruída. Ou fica parcialmente destruída. Claro. Se fica toda destruída, não é somente o valor da casa que tem que ser, portanto, estabelecido e a companhia de seguros tem que pagar o valor de reconstrução da casa, mas também tem que pagar, para além disso, o tirar aquele entulho todo, aquele rubble, ok? Exatamente. Pronto, tem que sair tudo para fora. Portanto, tudo isso entra em consideração e pronto. Fala uma coisa também que é importante, e há muitos telespectadores que estão à espera desta pergunta. As pessoas realmente que não são proprietários de casa, são inquilinos. Aconselhas a fazer um seguro de recheio de casa? Absolutamente. É um seguro baratíssimo, custa cerca de 150 a 200 dólares por ano. Por ano? Por ano. E é um seguro que lhe vai, exatamente, é um seguro que lhe vai garantir, ok? Portanto, uma proteção mínima contra tudo aquilo que tem. Contra tudo aquilo que você tem. Frigorífico, fogão, televisão, exatamente. E, portanto, pode mobilar outra casa com esse absolutamente, prémio. Porque outra coisa também é quando você não tem um seguro de renters, que é o seguro de arrendamento, ok? O que é que vai passar? Se há um fogo e você vive num sítio de casa arrendada, a companhia de seguros do dono do edifício não lhe vai pagar aquilo que você perdeu. Não. É muito importante. Fica a pensar nisso, porque acho muito importante que pense nisso, para que depois nós possamos falar um pouco mais no próximo programa sobre estes valores. Porque vamos lhe dar e situar, e é importante que o faça ou comigo ou com o Ricky Durães, o valor de 50 mil dólares, 100 mil dólares, 150 mil dólares de recheio. E quanto é que vai pagar por ano, porque é muito barato e é muito importante. Sim, Luís, foi um prazer ter-te cá. Um grande abraço. Todo meu, falamos sempre e as conversas são com mais cerejas, vão-se comendo. Absolutamente. Não é? Um grande abraço para ti. E agora vamos fazer uma pequena pausa e já voltamos a seguir. Venha celebrar mais um aniversário dos Amigos do Sopro no Costa del Sol. 19 de junho, Dia do Pai. Música pela banda One Word, rancho folclórico e bombos da Casa do Minho. Jogos e divertimentos para todos. O Dia do Pai é no Costa del Sol. E, portanto, agora é tempo dos parabéns a você. Não faz anos hoje, para não? Não. Já não fazes anos. A partir de agora deixaste de fazer anos. Não, já não faço anos. Eu também não. Eu também. Estamos os dois muito bem. Ora, eu cumprimento por isso que é uma boa ideia não fazer anos a partir dos 50, não é? Não. Exatamente. Meus caros amigos, sabem quem é que faz anos? Hoje é apenas um. Vamos saber quem é o Felizardo. Parabéns a você. Happy birthday to you. E agora vamos saber quem é o feliz aniversariante de hoje, do dia 7 de junho. Então, é o Mark Sullivan. Muitos parabéns, Mark. 51 anos é uma idade maravilhosa, não é? Sem dúvida. É a ternura dos 50, não é? Exatamente. Exatamente. E agora vamos ver, portanto, quais são as manchetes dos principais jornais de língua portuguesa que se publicam neste país. Vamos começar com o Portuguese Times. Publicado em Massachusetts, de edição do nosso querido amigo Francisco Rezendes, começaram as celebrações do Dia de Portugal em Rhode Island com a cerimónia no Portuguese Discovery Monument, isto em Newport. Se ainda não visitou Newport, faça-o, porque é uma zona lindíssima que você não vai querer perder de visitar. Temos também o Espírito Santo em East Providence, como já disse, o mês de junho, ou o mês das grandes festas, não só do Dia de Portugal, mas também das festas do Divino Espírito Santo, e há muitas sociedades do Espírito Santo espalhadas por este país. Celebrações do Dia de Portugal em Fall River este fim de semana, portanto, tal como em Newark, Espírito Santo em Fall River também, e depois temos toda uma panóplia de informação que está nas páginas deste jornal, que já se publica há muitos anos em New Bedford e que toda a Nova Inglaterra lê. Agora é a altura do jornal também que se lê muito em todo o país, que é o Luso-Americano. Vamos saber quais são as manchetes de hoje. Aqui está, Michael Silva ou Anthony Campos, é a pergunta que se coloca. O eleitorado decide no dia 14 de junho, já é na próxima terça-feira, semana que vem, portanto. Já sabe onde votar, o horário de votação, também tomada de posse, o fim de uma era de Augusto Amador. New Jersey, os festejos do Dia de Portugal, e refere-se o luso-americano aqui, e está um bocadinho lentinho, mas eu vou verificar se por acaso estes festejos dizem respeito a Elizabeth. Portanto, festejos do Dia de Portugal em Elizabeth. Temos também caderno 32 páginas dedicado ao Dia de Portugal, comemorações em Newark, Elizabeth, Jersey City, Harrison, Kearney, Union e também em East Providence. Portanto, como já disse, o mês de junho,
muito dedicado e também East Newark, atenção, é muito importante, East Newark, onde nossa querida Dina Meyer, portanto, também celebrações. E no próximo domingo, já sabe, não se esqueça, amanhã, na missa na Catedral de Newark, às 8 da noite, nas comemorações do Dia de Portugal, e no próximo domingo tem aqui a parada do Dia de Portugal em Newark. Firmino, foi um prazer ter-te cá mais uma vez. E até uma próxima oportunidade. Quanto aí em casa, uma noite feliz para si. Voltamos a ver-nos amanhã. Até amanhã, se Deus quiser. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods.